Nós vamos tratar da Ucrânia e da grande manchete mundial hoje. Trump conversou com o Zelensky e, principalmente, com Vladimir Putin, 1h30 de conversa. Trump diz que Putin aceitou se reunir com ele na Arábia Saudita, a data não está definida, e que eles teriam iniciado hoje, segundo Trump, as primeiras negociações para um acordo de paz na Ucrânia. Confira. Trump afirma que Putin concordou em trabalhar de forma conjunta, com visitas ao país de cada um e em colocar as respectivas equipes para negociações imediatas. We're going to meet also probably in Saudi Arabia the first time. We'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. Trump também conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano informou que, junto aos Estados Unidos, já estão definidos os próximos passos para pôr fim à guerra e que os dois países planejam reuniões futuras. Nesta quarta, Zelensky também recebeu o primeiro integrante ministerial do governo Trump, o secretário do Tesouro Scott Bessent. Eles discutiram o acordo de minerais, um conjunto de elementos essenciais em solo ucraniano para usos tecnológicos, sobre os quais Trump já demonstrou interesse em troca da manutenção do apoio militar de Washington a Kiev. Once this conflict is over, it will provide a long-term security shield for all Ukrainians. Що буде з тими корисними копалинами, які є на тимчасово окупованих територіях? Ми сьогодні про це ще не говорили. Я думаю, що це буде частиною бесіди майбутнього з президентом. Zelensky quer definir os detalhes antes da Conferência de Segurança de Munique nesta sexta-feira, da qual irá participar junto com o vice-presidente americano J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. O fórum, marcado pelo alinhamento histórico entre Estados Unidos e Europa, ocorrerá desta vez sob tensões comerciais e dúvidas do comprometimento dos Estados Unidos com a segurança da Europa. Durante reunião de ministros da Defesa da OTAN nesta quarta-feira, o secretário americano Pete Hegseth voltou a pedir mais investimentos dos países da Europa na aliança militar. E numa mudança de postura em relação à administração Biden, Hegseth foi enfático ao dizer que não vê um fim à guerra no leste europeu sem um redesenho das fronteiras da Ucrânia. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. Sandra, essa frase tem uma importância fundamental. Talvez a frase mais decisiva que eu ouvi nos últimos meses. E confirma que a possibilidade realista assumida pelo governo americano é uma rendição da Ucrânia. Bem, William, eu não colocaria nos termos rendição, mas talvez seja algo que já tinha sido discutido e apareceu em alguns artigos de imprensa num grande debate entre os militares ucranianos e os militares americanos no início de 2024, quando eles fizeram a análise da contraofensiva ucraniana de 2023, e que falhou por simplesmente ter lidado com uma muralha de ferro russa e toda uma série de defesas muito bem colocadas dos russos ali. Então, o que a gente talvez esteja vendo é não só uma admissão do cenário real. A Ucrânia enfrenta já há mais de um ano uma severa crise de recrutamento, severa. Os americanos pressionam os ucranianos há pelo menos 6 meses a começar a recrutar no corte populacional entre 18 a 25 anos de idade, e isso tem sido alvo de um grande problema e uma grande discussão entre Estados Unidos e Ucrânia, e, por sua vez, talvez tenha sido também um dia histórico, se é que a gente pode assim dizer, porque os americanos apresentaram a sua visão, ignorando completamente a visão da Europa. Tanto que a gente teve aí, ao final do dia, um pronunciamento de diversos países europeus e que foi verbalizado pela Kaja Kallas, que agora é a comissária europeia para tais assuntos. Então, isso mostra, de certa maneira, como a Europa acabou se tornando totalmente coadjuvante de uma guerra que é
em seu próprio território. E o fato de Trump dizer que vai encontrar com Putin na Arábia Saudita para discutir uma guerra na Europa, talvez também seja uma derrota da própria Europa, e nem tanto da Ucrânia, nesse sentido. E a gente pode ver também um pouco desse approach transacional do Trump, no sentido de mantenho o apoio militar, mas eu quero uma forma de reindenizar os Estados Unidos, uma coisa que ele já vinha dizendo na campanha e agora ele está operacionalizando muito claramente. Então, o que a gente está vendo aqui, sem dúvida, é uma admissão nesse sentido. E me lembro aqui também, discutindo um pouquinho um assunto anterior, que a gente estava falando dos gastos militares, que o novo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, tinha como bandeira defender que os países europeus começassem a gastar 3% do PIB em defesa. Aí vem o secretário de defesa americano e fala, não, eu quero 5%. Então, agora, realmente, a gente está vendo um grande descompasso entre Estados Unidos e Europa, no sentido dessa segurança atlântica. Américo Martins, uma coisa é antecipar e pensar o que vai acontecer, a outra é quando ela acontece. Hoje aconteceu. Como é que os europeus reagiram? Pessimamente. Eles perceberam claramente o que o professor acabou de colocar, que eles são coadjuvantes nessa conversa, foram tratados dessa forma pelo presidente americano e pelo presidente russo. A Ucrânia também reagiu, obviamente, de uma forma muito pessimista. Existe a impressão, inclusive, de que a conversa com Zelensky foi uma conversa meio corrida, porque o Trump já tinha falado com o Putin e, portanto, era importante ali para o Zelensky fazer essa conversa com o Trump, até para ter algum papel nessa discussão. Do ponto de vista ucraniano, eles teriam que abrir mão, né, quando os Estados Unidos fazem essa proposta, dos seus principais pontos naquele ponto de paz, aquele plano de paz do Zelensky. Então eles teriam que abrir mão da sua possibilidade de no futuro entrar na OTAN, porque foi deixado claro que não existe essa possibilidade nesse momento, que eles vão ter que abrir mão de uma boa parte do seu território, coisa que eles também obviamente não queriam, e eles ficam também sem uma garantia de segurança, porque eles gostariam muito de obter, porque a Europa justamente não vai ter como oferecer essa garantia sozinha, especialmente se os Estados Unidos estiverem se descolando, vamos dizer assim, da defesa do continente. Agora tem um outro aspecto também, William, que eu acho muito importante nisso, que é que com esse telefonema o Trump reabilitou o Putin, se não totalmente, pelo menos muito, porque o Putin estava completamente isolado, era tratado como um pária por muitos líderes de várias nações muito importantes, e agora ele vai sentar com o Trump, o presidente mais importante do mundo, e eles vão definir ali o futuro da Ucrânia, com a Ucrânia trabalhando como coadjuvante nessa discussão. Então o Putin volta ao cenário diplomático e isso também causa uma enorme preocupação na Europa. Lorival, para quem, como nós, que cobrimos a Primeira Guerra Fria, eu particularmente boa parte do tempo no centro dela, que foi a Alemanha. Hoje foi uma data histórica, o Santos se referia a ela, o dia que os Estados Unidos saíram da Europa. E que o presidente Trump atropelou todos os princípios, né, de qualquer negociação do desfecho de uma guerra. Em primeiro lugar, historicamente, o país invasor, o país agressor, é que paga pelos danos, pelos custos da guerra. O Trump quer que a Ucrânia pague pelos danos da guerra, entregando os seus metais, os seus minerais raros, estratégicos. Ou seja, além de ter sido invadida, de ter tido dezenas de milhares de pessoas mortas, de ter tido sua infraestrutura destruída, de ter 250 mil crianças raptadas pelo regime do Putin, ela ainda tem que pagar pelos danos para os Estados Unidos, pelo fato de os Estados Unidos terem gastado na defesa da Ucrânia. Isso é apenas um ponto. Além disso, ele começa a negociação aceitando as exigências iniciais do agressor, do Putin, né? Então, aceita a ocupação do território ucraniano, do território que o Putin conseguiu ocupar, aceita que a Ucrânia não terá uma garantia de defesa futura da OTAN, que não estará sob nenhum tipo de garantia
da OTAN e nem de tropas americanas. Então, ele negocia algo com o dinheiro dos outros, né, no caso, com os soldados dos outros. Né, ele está liderando uma negociação na qual ele não só não dá nada, como exige pagamento da Ucrânia. E aí, a Ucrânia, que foi invadida e que é mais frágil, fica sem nenhuma garantia futura, né, para aceitar isso. A Ucrânia, que em 94 entregou o seu arsenal nuclear em troca de garantias do Reino Unido e dos Estados Unidos de que seria protegida contra as ameaças da Rússia. Então, com esse ponto de partida e conversando primeiro com o agressor e só depois comunicando ao agredido o que ele combinou com o agressor, que foi essa dinâmica hoje, com esse ponto de partida, o Putin, então, fica bastante à vontade para, uma vez as suas exigências iniciais já terem sido todas aceitas, ele pode fazer novas exigências. Então, ele pode, por exemplo, dizer que ele não quer mais o Zelensky como presidente da Ucrânia, como vai dizer que ele quer um presidente que seja favorável à Rússia, que, aliás, esse é o início de toda a crise, né? Quando ele caiu um presidente que era dócil a ele em 2014, foi aí que iniciou a invasão. Ele pode exigir que a Ucrânia reduza os seus gastos militares, reduza o seu arsenal, reduza o tamanho do seu exército, para que fique mais vulnerável às invasões russas. Então, é um quadro assim, que realmente o Putin colocou a Ucrânia totalmente exposta ao expansionismo russo, e não vai ser só a Ucrânia, naturalmente. Com essa vitória do Putin, ele poderá ambicionar outros países do leste europeu. Esse ponto no qual o Lorival está encerrando a intervenção dele, Sandro, é um dos mais discutidos na Europa hoje. Evidentemente, a nossa atenção como profissionais de imprensa tem sido muito para o lado americano, é óbvio, né? O Trump venceu a eleição, assumiu, nós estamos olhando muito para o que vem de Washington, mas quando a gente olha para o que vem da Europa, há uma enorme preocupação com o que vem depois em relação à Rússia. Levando em consideração o que você tomou conhecimento hoje, que cenário se desenha para a Europa? Não desejava e tinha se livrado desde 1991, o cenário no qual ela não vivia mais com o direito de veto russo sobre sua segurança. Este é um cenário que pode estar se desenhando novamente. Agora, para as suas questões de segurança, vai ter de ter em algum entendimento ou alguma sinalização os russos nesse cenário. Isso era uma coisa quintessencial da busca russa dos anos 90, basta ler, inclusive, um dos mentores do Putin, que era o Yevgeny Primakov, e outras figuras que circulam em torno, estão no seu círculo interior ali do Putin, Nikolai Patrushev, Sergei Karaganov, dentre outros, inclusive a própria figura que viabilizou parte dessa negociação com o negociador, inclusive o negociador que o Trump tinha escolhido para a questão do cessar-fogo entre Israel e Hamas, que é o Steve Witkoff, que também ajudou a liberar um cidadão americano da Rússia recentemente. Então, o que a gente está vendo aqui, William, talvez seja na Arábia Saudita os russos reconquistando aquilo que eles tinham como uma busca desde 1991, o direito a ter um, entre aspas, veto na segurança europeia, um veto indesejado por parte dos países europeus. Américo, eu encerro o programa contigo. Tenho um pouquinho, ao redor de 1 minuto, para você nos dar uma visão aí de onde você mora, em Londres. Nós estamos falando da capital de um antigo império. Nós falamos de um país que foi tão importante na história da Segunda Guerra e que vai ou não, digamos, nas suas linhas de estar ou não dentro da Europa, sempre foi uma potência do ponto de vista da consciência que os britânicos têm do papel histórico de uma potência. O que eles vão fazer? Pois é, William. Inclusive, hoje, nessa divulgação lá do IISS, uma boa parte da discussão foi justamente sobre o Reino Unido e sobre os militares no Reino Unido. Como você sabe, eles sempre tentaram se equilibrar ali, um pé na Europa e um pé na chamada relação especial que eles têm com os Estados Unidos. Mas está ficando cada vez mais claro a decadência militar
e a decadência do país mesmo, do ponto de vista econômico, inclusive. Um país que não vai ter como chegar nos tais 5% de investimento para a OTAN, um país que vai tentar ser essa ponte entre Estados Unidos e Europa, mas que está vendo a Europa ser abandonada, de uma certa forma, por esse aliado que são os Estados Unidos. Temos também, é importante lembrar isso, William, dois outros fatores. Em primeiro lugar, um problema fiscal aqui também grande, sem recursos o Reino Unido para investir em coisas até básicas. Esqueça submarinos nucleares, inclusive na saúde e educação, estão enfrentando muitas dificuldades. E o segundo ponto é que nós temos um governo que não é um governo próximo do Donald Trump. Temos um governo trabalhista, um trabalhismo acanhado, eu diria, mas que não é próximo do Donald Trump. Pelo contrário, um governo que já foi muito criticado até pelo Elon Musk, que é aí uma espécie de braço direito do Donald Trump. Eles temem, inclusive, que o governo aqui passe a ser uma das vítimas aí desse novo governo americano. Então, a situação no Reino Unido não é nada animadora nesse sentido.